Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de quinta-feira, dia 16 de novembro do ano 2023. Agradecemos a Deus por mais um dia de vida. Agradecemos ao Senhor por nós poder estar aqui nesta manhã para trazer uma palavra de Deus diretamente do coração de Deus para o seu, para o meu, para os nossos corações. Sou o pastor Juan Teixeira e este é o nosso programa A Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Vai de segunda a sexta-feira, sempre às 7 horas da manhã, aqui na página do Ministério Vindos do Pai. O principal objetivo do Ministério Vindos do Pai é levar uma palavra de Deus de uma maneira simples, de uma maneira clara, de uma maneira que você possa entender, que você possa compreender a palavra de Deus, sem tirar e sem acrescentar absolutamente nada à palavra de Deus. Recebemos notícias de vendavais, de desastres, de tempestades em diferentes lugares aqui do Rio Grande do Sul, onde estaremos orando agora ao final desta live por essas cidades que foram afetadas com as tempestades, vento, granizo, enfim. Amados e queridos irmãos, estaremos orando no final desta programação. Palavra de Deus, Salmo 119, versículo número 33. Estamos na quinta sessão do Salmo número 23. Do Salmo número 119, perdão. Na quinta sessão do Salmo número 119, no versículo número 33. E esta sessão corresponde à letra Rei. A letra Rei no calendário hebraico ela equivale ao número 5. Nós falamos que o Salmo 119 ele é um acróstico. Cada letra ela começa sua sessão do 33 ao 40, pertence então à letra Rei do calendário hebraico. Esta letra ela forma parte do tetragrama sagrado quando é escrito em hebraico. Yud, Rei, Vav, Rei. Yud, Rei, Vav, Rei. Então ela se encontra duas vezes no tetragrama sagrado, ou seja, no nome de Deus, que não se pode pronunciar, que não existe transliteração, que não existe pronúncia. Por isso é que os judeus, quando se referem a Deus, eles se referem ao nome ou ao eterno. Vai ouvir muito essa palavra, principalmente entre o povo judeu, que eles chamam ao Senhor Deus Todo-Poderoso de o Eterno. Agora, ela também aponta ao número 5. O número 5, ele aponta aos nossos sentidos. Nós temos 5 sentidos, aponta aos nossos pés, às nossas mãos. Temos 5 dedos em cada um deles. Qual é a nossa responsabilidade? Também aponta a isto. O que fazemos com as nossas mãos, o que fazemos com os nossos pés. Também aponta a graça de Deus. Essa graça que muitas vezes ela não é entendida, não é compreendida por nós termos uma mente finita e não entender a graça de Deus. A graça de Deus é uma dádiva, segundo nós fala lá em Efésios, capítulo 2, versículo número 8, é uma dádiva, é um presente de Deus imerecido, porque nós não somos merecedores de semelhante dádiva. Somos hoje merecedores pelo sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, que fez na cruz do Calvário. Ali na cruz, ele morreu por cada um de nós. Por cada um de nós, ele morreu ali na cruz.
não disse a cruz do Calvário. E alguém um dia me corrigiu, um pastor, me falando que na Bíblia não existe a palavra Calvário. Bom, a cruz, simples e claro, a cruz do Senhor, é que muitas vezes como é que se diz, a força da expressão ou o costume nos faz utilizar algumas palavras que não deveríamos de utilizar. Mas vamos ao que nos interessa. Salmo 119, versículo número 33, onde diz: Instrui-me, ó Senhor, no caminho dos teus mandamentos e os guardarei. Ou, em outras traduções, vai dizer: Mostra-me, Senhor. Ensina-me, Senhor, o caminho. A palavra hebraica para caminho é derech. Isso significa caminho. Existem diferentes caminhos para o homem. Até a palavra de Deus fala sobre o caminho do homem, que existem caminhos que para o homem parecem retos, mas o final deles é de perdição, é de morte. Agora, o homem segue diferentes caminhos. Hoje nós temos uma filosofia, temos o ensinamento sobre religião ou sobre Deus. De que assim como tem aquele ditado que diz que todos os caminhos levam a Roma, também dizem que todas as religiões nos levam a Deus. Cuidado. Isso é caminho do homem. Não somente caminho do homem, como também um caminho de mentira. Um caminho de mentira. O pai da mentira, nós sabemos quem é. É Satanás, o pai da mentira. Ele é o príncipe deste mundo. Então, algumas pessoas começaram a falarem sobre isto, a propagarem esta ideia. E esta ideia parece que vai tomando conta da mente, do sentimento das pessoas. E logo aquilo se pega como se fosse um chiclete. E começamos a repetir coisas que não estão na palavra de Deus, que não estão escritas na palavra de Deus. Como, por exemplo, esta que acabei de falar. Todos os caminhos levam a Deus? Não, não levam todos os caminhos a Deus. Existe somente um caminho que vai te levar ao Senhor. Existe o caminho da mentira? Existe, claro que sim. Tem pessoas que elas andam constantemente no caminho da mentira. Tem caminho de morte? Tem. Aquele que está te levando para o inferno. Aquele que não te leva para Deus. Aqueles atalhos que muitas vezes as pessoas decidem pegar porque é mais fácil. Acreditam que dessa maneira vão chegar a Deus. Já sejam estes atalhos filosofias, religiões, terapias alternativas, enfim, tantas coisas que temos nos nossos dias de hoje que nos desviam do caminho verdadeiro e nos levam pelo caminho de morte, de perdição eterna. Religiões que pregam, que anunciam, que falam, que andam de porta em porta batendo, dizendo que o inferno não existe e negando a eficácia de Cristo, o poderio de Cristo, a soberania do Senhor. Negando tudo isto. Andam de porta em porta, batendo. E são seitas que crescem, porque mostram um caminho fácil, porque mostram um caminho fácil de andar, mas o final dele é um caminho de morte. É um caminho de morte. Tem também o caminho do homem, que nós recém falamos. Tem caminhos que para o homem parecem retos, mas, porém, esses caminhos te levam à perdição, te levam à morte,
te levam a perder-te definitivamente. Bom dia, Wagner, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Agora, existem também caminhos de vida, caminhos do Senhor, caminhos que nos levam à vida eterna. E existe somente um caminho que vai te levar para a vida eterna. Veja bem, existem muitos caminhos que vão te levarem para a morte, que vão te levarem para o inferno. Caminhos, atalhos, ou como falaríamos na nossa região, picadas, que se abre entre o mato para poder atravessá-lo. Você vai abrindo a força, derribando árvores, fazendo aqueles caminhos, aqueles atalhos para chegar antes. Não sei se você alguma vez teve a oportunidade de ver o filme ou ler o livro do O Caminho do Peregrino. Foi escrito por John Bunyan no século XIX, quando ele estava preso por pregar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse caminho ele mostra muito bem, nesse livro, nesse filme, mostra muito bem os diferentes caminhos que se apresentam para o homem, onde o homem pretende chegar, aproximar-se a Deus, alcançar a salvação através desses caminhos de morte, através desses caminhos falsos, através desses atalhos, dessas picadas, como você queira chamá-lo. No reino de Deus se entra pela porta, não se entra pela janela. No reino de Deus se entra pela porta, e a porta é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse: eu sou a porta. Ele é a porta da salvação, mas ainda ele se apresenta como o caminho verdadeiro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ou vem ao Pai a não ser por mim. Nenhum outro líder religioso da história da humanidade teve a ousadia, a coragem de falar o que falou o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque eles simplesmente eram homens mortais que estavam levando as pessoas pelo caminho de morte. Você pode, se querer, analisar a história de Buda, de Maomé, do próprio Gandhi, e por aí vai indo. E você vai encontrar que eles sempre apresentaram um atalho, mas não o verdadeiro caminho. O verdadeiro caminho que nos leva para a salvação é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O salmista está fazendo um pedido, o salmista está fazendo um clamor. Ensina-me, ó Senhor, no caminho dos teus mandamentos, e os guardarei. Ensina-me, ó Senhor, o caminho que me leva à vida eterna. Ensina-me, Senhor, o caminho verdadeiro. Falando disto, século XIX também, surgiu uma seita nos Estados Unidos. Discípulos, hoje são discípulos ou seguidores de um homem chamado Joseph Smith. Este homem, ele conta no seu livro que ele é preocupado com as diferentes religiões que existiam, ou os diferentes segmentos evangélicos, porque isso existe, nós não podemos negar. Estão os pentecostal, neopentecostal, batista, puritanos, calvinistas, luteranos, e por aí vai indo. E no meio de todo esse grupo de chamado cristão, existem seitas. Existem seitas dizendo, mentindo, enganando que tem o caminho verdadeiro. Então, essas pessoas dizem que este homem, ou ele mesmo escreveu no seu livro, dizendo que ele estava confundido e que Deus deu uma visão para ele, então ele encontrou um livro e através desse livro, então, ele escreveu um novo evangelho.
traduziu esse livro ao Novo Evangelho. Só que essa tradução, a escrita desse livro, não existe em nenhum idioma da antiguidade. Somente ele foi o privilegiado em poder traduzir esse livro. E fala inverdades. É um caminho de mentira. Existem religiões que são caminho de mentira. E elas se chamam evangélicas. Cuidado com isto. Por isso é que nós devemos de estudar a palavra de Deus. Devemos de buscar o poder de Deus para nossas vidas. Pois o evangelho é um evangelho de poder. E ele vai te dar o poder do discernimento. Para discernir o que está certo e o que está errado. Ensina-me, ó Senhor, no caminho dos teus mandamentos. Caminho. Ele é a palavra, nós dizíamos, a palavra hebraica é derek, que ela começa com a letra Dalet. Dalet aponta a porta. A porta é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aponta ao nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda letra é a letra Resh, que aponta a nossa mente. Veja bem, o Senhor Jesus, através do poder do Espírito Santo, através do poder do sangue de Jesus, ele renova a nossa mente. Ou regenera a nossa mente. Nós podemos ver isto lá em Romanos, capítulo 12, verso número 2. Bom dia, nossa irmã Berna, ali na cidade de Artigas, Uruguai. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, assim como também a vida de Valério. Que Deus abençoe a sua vida. Certa oportunidade, Jesus vinha entrando em Jericó. Jesus vinha entrando em Jericó. E ali sentado, à beira do caminho, não no caminho, à beira do caminho, existia um homem, mendigando, com sua capa. A capa era a autorização, simbolizava isto. Estava dizendo que o governo romano autorizava aquela pessoa a pedir esmola, a estar ali sentado à beira do caminho pedindo esmola. E ele começou a clamar para o Senhor. Em determinado momento, Jesus se detém e manda aos discípulos que vão buscar. Eles vão chegar e vão dizer, eu estou falando de Bartimeu. Eles vão chegar e vão dizer, Capão do Leão, do Rio Grande do Sul. Ah, meu irmão, que Deus abençoe poderosamente Wagner. Não sei como foi por aí a tempestade nesta madrugada. Creio que estava recebendo informações agora de algumas cidades que foram totalmente destruídas por um vendaval, um ginásio, o telhado do ginásio caiu sobre carros, tem pessoas mortas, em outras cidades tem granizo, enfim, foi um desastre bem grande aqui no Rio Grande do Sul, mais uma vez. E no final vamos estar orando por isto. Meus amados, mas para que nós possamos orar, devemos de estar no caminho verdadeiro. Então Bartimeu estava à beira do caminho. Vem, os discípulos dizem, tem bom ânimo. Jesus te chama, o mestre te chama. Ele se levanta, vai até o encontro de Jesus e ali ele recebe a cura. Ele volta a enxergar. Mas o interessante é que não podemos deixar de passar desapercebido é a capa que ele levava. Quando ele se levanta ali da beira do caminho, ele abandona a sua capa. Poderíamos imaginar muitos significados para essa capa. Mas o significado real e verdadeiro dela era que ele estava autorizado pelo governo romano de poder estar ali pedindo esmola. É como se tivesse um cartão hoje de um benefício social do governo. É isso. Nada mais que isso. Então ali naquele momento, Bartimeu teve tanta certeza
agora que ele se levantou da beira do caminho, ele teve uma certeza absoluta de que ele ia ser curado e que ele não ia necessitar mais daquele benefício social que era otorgado pelos romanos. Abandonou aquilo e foi até Jesus e foi curado. E logo a palavra de Deus vai nos dizer que ele seguia pelo caminho. Que caminho? Da verdade, da vida. Do caminho da verdade e da vida. Sabe, amados, isto tem uma grande ilustração, uma simbologia do tabernáculo, referindo-se ao caminho. Claro que por falta de tempo não podemos falar disto hoje, mas no dia destes vamos fazer uma live à noite, falando sobre o tabernáculo e o significado, principalmente a porta do tabernáculo. Sabe quando Jesus disse que ele é a porta e que as ovelhas entrarão por ele e sairão e encontrarão pastos verdejantes? Está falando da porta do tabernáculo. Caminho do homem, quando está aqui o salmista pedindo ao Senhor que venha instruí-lo no caminho, na realidade ele está se referindo ao caráter. Vamos voltar novamente à palavra derek, que significa caminho em hebraico, donde está falando então de uma renovação da nossa mente. O caráter do homem deve de ser transformado ao caráter de Cristo. Paremos por um momento e pensemos como Cristo agiu quando ele estava na terra. E como estamos agindo nós, ao que se refere a tempo de oração, a tempo de estudo da palavra de Deus, a tempo de experimentar o poder de Deus sobre nossas vidas, de ver o poder de Deus sendo manifestado, de nós enxergar milagres, de nós poder profetizar, de poder literalmente, como disse Jesus, colocar nossas mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Esse é o poder do Evangelho. É o caminho que nós devemos de seguir. Mas para que isto venha acontecer, nosso caráter tem que ser transformado. Nossa mente tem que ser regenerada. Temos que ter uma renovação na nossa mente. Urgentemente necessitamos isto. Tem muitas pessoas, milhares e milhares de pessoas, sentadas em bancos estofados da igreja, com ar acondicionado, que não conhecem o caminho verdadeiro. Eles conhecem um pastor. Eles conhecem aquilo que o pastor fala deles, mas não conhecem verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo. Não têm conhecimento. Ainda não tiveram um encontro com Ele. Estão na igreja. Veja isto. Estão sentados dentro do templo, na congregação, mas estão no caminho errado. Mas como? Estão na beira do caminho como Bartimeu, porque não se decidem por Cristo. Tem centenas e centenas de pessoas que estão dentro da igreja e ainda não receberam ao Senhor como seu único e suficiente Salvador. E a palavra de Deus nos fala lá em João, capítulo número 1, que Deus deu o poder ou a potestade a todos aqueles que recebem a Jesus de serem transformados em filhos de Deus. Mas nós temos também esse ensinamento errado de que todos somos filhos de Deus. De que todos somos filhos de Deus.
Mas essa também é uma mentira. É um caminho de mentira semeado por Satanás e os seus demônios. Agora, estamos ali, mas nunca, jamais recebemos a Jesus como nosso Salvador. Então o caráter dessa pessoa não muda. Sua mente não é restaurada, não é renovada. Amados, caráter nos fala de santidade. De santidade. A palavra de Deus, se você ler as epístolas, você vai encontrar que sempre vai dizer aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão esparcidos por diferentes regiões, sempre vai se referir aos santos. Santo significa separado para Deus. O apóstolo Pedro vai dizer que somos um real sacerdócio, nação santa, uma nação separada, a igreja do Senhor, separada para Ele, que muito em breve Ele é de vir para levar a sua própria igreja. Alguns acreditam, falando disto, que o arrebatamento pode ser antes ou que pode ser depois da tribulação. Eu acredito, que vai ser antes. Antes. E não discuto, não questiono, não debato com ninguém sobre esse tema. É uma crença que eu tenho, de acordo com o que fala a palavra de Deus, de que o arrebatamento vai ser antes da manifestação do iníquo, antes da manifestação do anticristo. Caminho, nós fala de santidade. Caminho verdadeiro, nós fala de unção. Santidade, caráter, vem se transformar em um caráter santo. É igual à santidade. Agora também, quando temos a nossa mente renovada, transformada, nós recebemos a unção de Deus. Que são os ministérios que Deus tem para cada um de nós. Meus amados e queridos irmãos, possamos ser como salmista. Instrui-me, ó Senhor, no caminho dos teus mandamentos, e eu os guardarei. No dia de amanhã, terminaremos este tema e começaremos outro, aqui mesmo, no Salmo 119. Vamos orar nesta manhã por povo gaúcho que está sofrendo através das tempestades. Pai, nesta manhã, Senhor Deus, quero levar a minha oração, Senhor, até a tua mesma presença, meu Pai. Senhor, quero pedir-te, ó Deus, por cada uma das cidades que foram afetadas, ó Deus, pelo vendaval, por a tempestade, pelo granizo. Quero pedir-te, ó Deus, por cada um desses habitantes dessas cidades, ó Pai. Senhor, pessoas que perderam a vida, que tu venhas ao encontro dos seus familiares, trazendo consolação, fortalecendo, Senhor eterno, que no meio da angústia, meu Deus, o teu nome possa ser glorificado, meu Pai. Mas também, ó Senhor, não posso deixar de interceder ou de pedir-te, ó Deus, já que tu tens poder sobre a natureza. Tu, Senhor Deus, ages do sobrenatural. Senhor, nós temos relatos da tua palavra de que o nosso Salvador, Jesus Cristo, teu Filho, ele acalmou o vento, ele acalmou, Senhor Deus, o mar, a tempestade que se levantou, Senhor, ali no mar da Galileia. Meu Deus, nesta manhã, Senhor, eu quero pedir-te, ó Deus, que tu venhas trazer bonança, que tu venhas, Senhor Deus, calmar a tempestade, meu Pai. Que tu possas enviar a chuva no seu tempo, Senhor. Senhor eterno, quero pedir-te perdão, ó Deus, pelos pecados deste estado, pelos pecados desta nação, pelos pecados de Latinoamérica, meu Pai. Senhor, e que tu venhas ter misericórdia, tanto, Senhor Deus, deste estado como deste país de Latinoamérica.
Senhor, de Uruguai, de Argentina, Paraguai, cada país, Senhor, que integra a Latinoamérica. Meu Deus, que Tu venhas, Senhor eterno, olhar, ó Pai. Que Tu venhas ter misericórdia, Senhor. Abraão, Senhor amado, orou a Ti, pedindo-te, ó Senhor, por a salvação ali em Sodoma e Gomorra. Senhor, nesta manhã também, ó Pai, eu quero pedir-te, ó Deus, pela salvação deste estado. Meu Deus, acalma, Senhor eterno, as tempestades. Acalma, Senhor Deus, os vendavais. Senhor, coloca a Tua mão de poder, Senhor eterno. Vem, Senhor Deus, operar na natureza, meu Pai. Senhor, e mais uma vez te peço, meu Pai, perdoa os pecados, nossos pecados, Senhor, nossas iniquidades, Senhor, como nação, como Estado. Perdoa, Senhor amado, em nome de Jesus, Senhor. Coloca, Senhor Deus, no coração dos Teus filhos, uma chama ardente, para que venham anunciarem o Teu Evangelho a tempo e fora de tempo, meu Pai. Para que Tua palavra venha correr, Senhor Deus, de leste a oeste, de norte a sul, aqui neste estado, no Brasil, em Latinoamérica, meu Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia e compaixão, meu Deus. No nome de Jesus, eu quero agradecer-te por este dia, por esta programação e por cada um, Senhor Deus, daqueles que estiveram junto conosco e daqueles que vão assistirem esta live mais tarde, meu Pai. Abençoa, Senhor, fortalece suas vidas, derrama da Tua graça e do Teu Espírito sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados e queridos irmãos. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém.